olá, estamos aqui ao vivo pela TV Educação, aqui na capital, no canal 2.3, sempre lembrando nesta parceria aqui com a TV Cultura. Agora nós temos um canal para a televisão, que neste momento está com aulas para todas as etapas. Temos uma parceria também com a TV Univesp, e hoje aqui a gente está com vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio, na TV e também no aplicativo. Coisa importante, estou conectado aqui, galera. Vai ter aula? Não vai? Está aqui falando. Acabaram de ter uma aula de matemática, galera. Vocês tiveram aula com o professor Seide de matemática e pode começar dizendo aqui. O Seide vai estar comigo daqui a pouquinho para bater um papo, certo? Ele está aqui no estúdio comigo. Aos que estão nos assistindo agora, meu nome é Rocieli, sou secretário de Educação. Estamos fazendo uma mobilização essa semana em favor do Enem, da inscrição do Enem. Vou falar sobre isso agora rapidamente. Já tivemos, lembrando aí, aula de matemática. Vamos já voltar com o professor Seide aqui para a gente bater mais um papo. Mas agora também a gente está batendo um papo para o Enem. A gente está aqui na reta final. Lembrando que as inscrições do Enem vão até sexta-feira. Então, galera, é super importante que você se inscreva. E eu queria começar falando, antes de falar aqui do primeiro convidado que está aqui comigo, para você que é aluno do terceiro ano, galera, você precisa fazer a inscrição. Não dá para você não se inscrever. Eu sou a favor do adiamento do Enem, mas eu, como secretário estadual de Educação, não tenho o poder de adiar o Enem. Estamos trabalhando, estamos falando, estamos tentando negociar isso com o INEP, com o Ministério da Educação, mas se você não se inscrever, você pode perder a oportunidade para a sua vida. Então, é super importante. Mas, secretário, se eu não estiver preparado, ok, você vai usar este Enem, inclusive, para se preparar, porque não é a sua última chance na vida, mas é mais uma chance. É super importante que você se inscreva. Então, eu estou aqui com a galera já falando aqui sobre o Enem, galera perguntando aqui, e o adiamento do Enem vai sair, não vai? Nós vamos ter essa decisão, espero, aí nos próximos dias. Tem projeto de lei sobre isso, mas é super importante, de novo, que você se inscreva. Eu vou passar já aqui dando dicas sobre inscrição no Enem, mas eu estou aqui com uma pessoa que vai me ajudar muito a falar sobre Enem, que ele é um professor que trabalha numa escola chamada Bandeirantes, uma escola muito conhecida aqui no estado de São Paulo. É um professor que trabalha muito com o Enem, especialmente com esse engajamento do futuro dos jovens, que é o professor Cláudio. Cláudio, seja muito bem-vindo. Você tem uma grande experiência aí dessa convivência com os jovens, com a preparação deles para a entrada, não só no via Enem, como outros cursinhos. Seja bem-vindo e pode também já começar com uma dica. O que você já sugere para a galera neste momento que já está pensando no Enem? E tem uma galera aqui pensando nisso. Perfeito. Muito obrigado, então, secretário, por nos receber aqui, por dar esse espaço aqui para podermos aqui trabalhar um pouco a motivação e engajamento de todos os alunos que estão em idade, estão no momento para prestar o Enem. Pois bem, nós fazemos um trabalho realmente muito importante, buscando realmente esclarecer para os alunos as possibilidades, né, para que serve o Enem. E muitas vezes os alunos não têm ideia do que é essa prova e para que ela serve. Então, a primeira dica que eu dou para os alunos é: inscreva-se. Até porque as inscrições vão até sexta-feira, como destacou muito bem aqui o secretário agora há pouco. Independente da data de aplicação do Enem, se será em novembro, no dia 1 e 8, se será em dezembro, se será... enfim, é uma coisa que está em discussão. Hoje, inclusive, secretário, até percebi uma nota explicativa na página inicial, na página do participante do Enem, já dando a entender realmente que essa discussão é uma discussão que está em aberto, né, que é uma discussão realmente que está sendo considerada uma possibilidade, mas isso não muda o processo de inscrição. Então, a primeira dica que eu dou para todos os estudantes que nos assistem é realmente faça a sua inscrição no Enem. E eu gostaria de compartilhar, secretário, essa dica com todos os professores da rede.
os professores realmente eles estão aqui online, alguns têm contato com seus alunos pelas mídias sociais, pelas diversas maneiras de comunicação à distância que nós dispomos atualmente, para que eles realmente também engajem seus alunos, motivem os alunos, né, mostrando o sentido, mostrando as oportunidades que o Enem pode trazer para a vida de todos esses jovens. Legal. Aqui pessoal, a galera perguntando hoje, várias perguntas aqui. Eu vou trabalhar com vocês aqui pelo chat, tá, galera? Muita gente subindo aqui, hashtag adia o Enem. Também tem aluno dizendo para não adiar. Mas, de novo, a questão do adiamento do Enem, pode ser que ele não seja em novembro, se adiar para dezembro, se adiar para janeiro, você ainda vai poder fazer o Enem, mas vai ter mais tempo quando a gente puder retornar de uma preparação melhor. Então, adiar o Enem, de novo, sou a favor e acho que a gente tem que lutar por isso. Mas você não pode abrir mão de fazer a inscrição do Enem. E aí tem alguns problemas. Vai ter aula, a gente acabou de ter uma aula de matemática, o Seide volta aqui com a gente. Hoje a gente está fazendo um dia de mobilização importante, porque a inscrição, alguém me perguntou aqui, a inscrição vai até sexta-feira agora, dia 22 de maio. Então é super importante que você se inscreva. Se precisar de ajuda, entre em contato com a sua escola, peça ajuda. É super importante ter a participação nesse momento com a inscrição. E eu vou começar fazendo um esclarecimento em relação ao que foi falado aqui. Tem galera perguntando, vai ter aula amanhã? Como é que fica o feriado? Vi várias perguntas aqui. Então, antes de entrar aqui na apresentação com o Cláudio, eu queria começar a falar sobre isso. Primeiro, nós vamos ter a aula sim no Centro de Mídias. Amanhã, quinta, sexta-feira, todos os dias. Nós vamos ter aula obrigatória para os alunos da cidade de São Paulo, por exemplo, que já decretou o feriado? Não. Se é feriado, não é obrigatório, não terá atividade para você. Você vai repor esta aula, vai assistir esta aula como reprise na próxima semana, porque nós temos o interior do estado que não necessariamente estará de feriado. Então, nós vamos continuar transmitindo as aulas. Nós vamos ter a aula de sábado, que eu vou falar sobre isso já com vocês. A gente vai ter o cursinho preparatório aqui para Enem, para vestibulares, começando neste sábado, dia 23, às 8h30 da manhã, com aulas muito bacanas. A gente teve aí na sexta-feira aula com o professor Marcelo, de linguagens, que foi muito bacana. Hoje tivemos aqui o Seide, que também vai ser um dos professores que vai estar colaborando, entre outros tantos professores que vão estar nos ajudando. Então, vai ter aqui no Centro de Mídias, na TV, vai estar transmitindo as aulas, mas é feriado. Então, por exemplo, o professor, é direito do professor descansar aqui da capital nesses 3 dias. Se for adiantado o feriado na outra cidade, a mesma coisa, a gente cumpre isso, tá bom, galera? Estamos aqui, o Guilherme falou, agora virou um programa de talk show com o secretário. Estamos aqui justamente, Guilherme, tanto para tirar dúvidas, surgiram muitas dúvidas, estou voltando, para bater papo sim, e falar sobre o Enem. E aí eu queria começar falando, pode colocar a apresentação no ar, por favor? Obrigado. Eu acho que o Enem tem algo que é fundamental, que ele a principal porta de entrada hoje para o ensino superior. Isso é fundamental, que a gente tenha claro aí para você. Você quer entrar numa universidade federal, numa outra universidade, ou quer brigar por uma bolsa do ProUni, por exemplo, ou do FIES, tudo isso vai contar ponto para o Enem. Então, ela traz, aliás, inclusive, hoje traz oportunidade até para a universidade no exterior, né? Tem universidades de Portugal, né? No microfone, Cláudio. Claro. Isso é uma coisa que o Enem abre portas até para quem quer estudar fora do país. Isso, né? Inclusive nas diversas universidades portuguesas já utilizam a nota do Enem para a seleção dos seus alunos, os alunos brasileiros, e até mesmo universidades canadenses atualmente já estão pedindo essa nota como parte, né, do processo de aplicação. Mas eu gostaria de destacar aqui, secretário, realmente que o Enem ele abre portas para dezenas de universidades federais, também para os institutos federais. Às vezes nós não nos atentamos à importância dos institutos federais, né, pelo Brasil afora. São Paulo tem o seu Instituto Federal de São Paulo. O Enem também possibilita vagas nas universidades estaduais paulistas.
A Universidade de São Paulo, ela disponibiliza uma parte significativa, no último processo seletivo, foi cerca de 25% de suas vagas, para a seleção por meio da nota do Enem, né? Fazendo parte, inclusive, do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Inclusive, também com a possibilidade, né, das vagas reservadas para os alunos egressos, né, do Sistema Público de Educação e também daqueles que, além de fazer no Sistema Público, se autodeclaram preto, pardo e indígenas. A Universidade de Campinas, ela disponibiliza também vagas exclusivas por meio do uso da nota do Enem. Então, diversas universidades públicas e até mesmo universidades privadas, elas também têm selecionado seus alunos a partir da nota do Enem. Então, o Enem é aquela nota que a gente fala assim, aquela avaliação que é o coringa. Ah, mas eu não consegui, eu não estou preparado esse ano, né? Para mim está um momento difícil. Faça esse ano. Até porque essa mesma nota pode ser usada em processos seletivos do meio do ano que vem. Então, não só no final desse ano, mas também no meio do que vem. Enfim, né, é um processo seletivo da maior importância aqui para o ingresso no ensino superior brasileiro. Aliás, essa é uma boa observação, porque a Kaila, ou Kailane, na verdade, desculpa, ela fez essa pergunta. E se eu não fazer o Enem este ano, posso fazer no ano que vem? Pode sim, você pode se inscrever nesse ano, inclusive ser ex-aluno e fazer no ano que vem, mas é importante que você faça até para aprender, né? Porque tem uma coisa do Enem que eu não passei na primeira, ok. Você aprende e vai fazer na segunda, você tem um processo também de preparação, porque é uma prova muito diferente, né? Exatamente, secretário. Fazer o Enem é um processo também de aprendizagem. Então, é muito importante que os alunos façam, mesmo se não se sentirem ainda devidamente preparados, né, que façam a prova até como uma forma de preparação. Então, se não deu para esse ano, fará no ano que vem de novo, mais bem preparado. E, inclusive, vou aproveitar então esse gancho, secretário, até para dar uma dica importante aqui para os alunos, de que eles têm à disposição as provas anteriores do Enem. Basta fazer uma pesquisa rápida aí na internet e que ele consegue realmente baixar as provas anteriores, o que serve de uma forma muito eficaz como uma estratégia de preparação de treinamento. É verdade, inclusive na própria página do INEP tem as provas com os gabaritos, é legal você fazer. Agora tenta fazer criando o mesmo ambiente, colocando o mesmo limite de tempo, né, porque há um treinamento aí importante, né, na hora de fazer. Agora, eu queria aqui, voltando para a apresentação, certo? Acho que é super importante que vocês, alunos, façam a inscrição, porque tem muita oportunidade, e sigam confiantes. Aliás, tem muitas universidades que têm vagas específicas para alunos vindos de escolas públicas. Então, tem muitos cursos lá onde metade das vagas, por exemplo, hoje, já são para alunos oriundos de escolas públicas aqui de São Paulo. Então, você tem uma chance muito importante de poder entrar. Se você não se inscrever, talvez você não aproveite essa chance certamente. Eu tenho algumas perguntas chegando aqui sobre eu fiz a minha inscrição e não paguei. Eu vou já mostrar uma tela para vocês aqui, que é importante, porque está tendo uma correção no sistema. Realmente, aluno de escola pública não precisa pagar a taxa, então eu já vou abordar isso. Pode passar o slide aí para mim, por favor? Pode colocar na tela de novo? Então, o Enem e o ensino superior, né? A gente está falando de Enem como porta de entrada, galera. Vocês precisam ter esse material, aqui é para ajudar vocês. Eu já vou pedir para vocês enviarem a apresentação já para o chat daqui a pouco, tá bom? Para que eles possam, Bruna, acessar essa apresentação, se isso ajudá-los. Contem com a sua escola, com os professores, com a equipe gestora, temos certeza que todos estão querendo ajudá-los nesse momento. Logicamente também, nós estamos querendo dar mais oportunidades para vocês. E aí, galera, novidade que eu já falei na semana passada e repito aqui hoje para vocês, o Enem tem que ter uma preparação especial, sim, tem que ter
maior número de aulas que você puder assistir, de procurar outros materiais, e a gente vai trazer também coisas muito bacanas. Então, a partir do dia 23, às 8h30 da manhã, no sábado, não é obrigatório, se não quer, não vai vir, mas se você quer, você vai ter aula com professores de cursinhos, aulas diferentes, aulas justamente focando em conteúdos e numa preparação, né, assim, com dicas muito bacanas. Vocês tiveram a aula do professor Marcelo na sexta-feira, ele é um professor que vai estar lá. Vocês viram hoje a aula do Seide de matemática, daqui a pouco ele vai estar aqui sentado comigo. Você que curtiu a aula, ele volta aqui para bater um papo aí sobre matemática também. E, logicamente, vocês vão poder assistir tanto na TV Educação, no canal 2.3 aqui na capital, ou no equivalente aí pelo interior, ou dentro do aplicativo, caso você queira assistir no seu quarto, quer curtir aí a aula da melhor maneira. É super importante a gente trazer esta possibilidade aí para vocês, numa parceria muito ampla com muitos parceiros que estão viabilizando, nos ajudando nessa medida. Agora eu queria falar rapidamente com você sobre cronograma, né? Datas importantes do Enem, eu acho que são fundamentais que vocês entendam, né? De novo, a inscrição vai até a sexta-feira. Então, pode colocar aí, nós tivemos um período encerrado de inscrição, certo? Para a taxa de isenção. Contudo, essa já foi uma modificação, aqui vai uma explicação importante. Se você fez lá o pedido de inscrição, não teve deferido ou não, se você é de escola pública, vai ser automático. Só que o sistema não estava preparado para isso. Então, para algumas pessoas, não está aparecendo aí a isenção ainda. Eu vou já mostrar uma tela para vocês de como deverá aparecer, que inclusive foi o presidente do INEP que me enviou. Então, olha aí, 22 de maio, é o fim das inscrições, é o último dia para você alterar dados. Se você fez alguma coisa na inscrição que você fez errada, enfim, lembrem de conferir muito bem o nome, o número dos documentos, para estar certinho. Tem dicas ali que eu vou falar que envolvem outras áreas. Eu estou com o meu número de CPF com problema lá na data de nascimento. Tem que ir lá na Receita Federal e pedir a correção, por exemplo. O Enem vai ocorrer, a princípio, dias 1º e 8 de novembro, certo? Pode adiar? Pode. Eu defendo, inclusive, que faça isso e que adie para janeiro, por exemplo. Seria já um bom prazo para melhorar as condições. E o Enem digital, porque você pode este ano optar, é limitado o número de vagas, então mesmo que você opte pelo digital, não quer dizer que você vai fazer, mas você pode, em alguns municípios, são 23 aqui do estado de São Paulo, que poderão ter já o Enem digital, ou seja, isso é uma tendência de futuro. E aqui eu vou dar uma dica, né, Cláudio? As pessoas sempre me perguntam, já vou voltar aqui para o chat, os alunos me perguntaram muito na semana passada, me inscreva em qual, secretário? No impresso ou no digital? Eu tenho respondido naquele que for mais confortável para você. Se você gosta de tecnologia, se você é ok em fazer isso em um tablet, que eu imagino que vai ser um tablet ou um material, um computador, não sei, aí você pode ir para o digital. Mas se você não está tão confortável com isso, é melhor correr para o impresso. Eu, pelo menos, entendo assim. O que você acha, o que você tem a dizer? Porque isso é uma experiência nova, né, Cláudio? Claro, claro. Eu concordo com o secretário, eu acho que o aluno ele tem que ver a sua afinidade, lembrando que o Enem digital ele será aplicado em polos de aplicação. Então, não é que o aluno vai fazer, né, ele vai se dirigir a um polo de aplicação e lá vai estar o dispositivo para ele fazer a sua prova, né, o tablet, o computador, enfim, o dispositivo mais adequado, mas eu concordo que ele deve ter essa afinidade de permanecer ali até 5h30, que é a duração do primeiro dia da prova, de frente numa tela, né, ter a habilidade ali de redigir seu texto, enfim, né? Eu acho que nesse caso é uma experiência que pode ser muito interessante. Se não, vai para a prova impressa, faz o tradicional, fica no seu seguro, e lembrando que as provas terão, né, os mesmos padrões de dificuldade, o sistema de correção corrige eventuais desvios, enfim, não haverá nenhum tipo de favorecimento se fizer pelo impresso ou pelo digital. Exatamente. Tinha um pessoal perguntando, mas aí o cara vai fazer a prova em casa? Não, gente, vai fazer lá, vai ter o fiscal, vai ter todo o controle, tudo aquilo que se tem no Enem para o impresso, também vai ter de cuidado, né,
no digital. Agora é diferente, você fazer realmente uma prova lá de 5 horas na frente do computador, você tem que ser uma pessoa mais adaptada. Eu, por exemplo, se eu for falar com algum colega aí de vocês que seja do segundo ano, se eu pudesse dar uma dica, eu diria, quer fazer o Enem como uma preparação, porque tem gente que faz isso, vai lá e se inscreve, né, no segundo ano, eu diria, ou até no primeiro ano, né, eu diria, faz no digital, tenta se inscrever no digital, porque como isso é uma tendência, é muito provável que nos próximos anos a gente tenha, e aí você já está treinando, porque aí é um treinamento para você. Mas se você não tem conforto hoje no terceiro ano, é a minha chance, é bom você optar por aquilo que te deixa mais confortável. Pode voltar para a apresentação. Então, lembrando aí, o Enem Digital já é um pouquinho mais para frente, apenas em 23 municípios daqui de São Paulo, certo? Tem mais municípios do Brasil. É super importante isso. Se não tiver no seu município, aliás, se inscreve no impresso, porque você evitar a confusão de ir para outro município no dia da prova, você pode aumentar aí o transtorno e acabar virando meme, né? Aqueles que correm na frente do portão e fecham o portão. Tem que evitar isso. Os né? atrasados do Enem Digital, né? Imaginou? Não, aí não é uma boa ideia, concordo. Tem que verificar mesmo o polo de aplicação. Muitos alunos me perguntaram se o Enem Digital você faria na sua própria casa. Eu falei, não, porque teríamos aí falhas de segurança terríveis, né? Não, então ele deve se deslocar para um polo de aplicação, então vale menos verificar se o polo de aplicação é um polo próximo à sua residência. Né? Senão não compensa, faz realmente, né, no digital, né, no impresso, melhor dizendo. Legal. Vamos voltar então para a apresentação aí, por favor. Então, o fim do período da inscrição agora, sexta-feira, 28 de maio, é o fim do período para pagamento da taxa de inscrição. Isto para quem terá de pagar. Por exemplo, alunos da rede privada têm de pagar, a não ser que ele tenha comprovado que ele está dentro das características de isenção, ou seja, não recebe até X valor por membro da família, né, ou seja, o índice socioeconômico familiar é baixo, aí vai conseguir a isenção. Mas no caso da educação pública, aluno de escola pública, o INEP determinou que não vai pagar a taxa de inscrição, deu um prazo de isenção neste processo deste ano. E isso é super importante, porque não estava previsto inicialmente. Isso não era assim. Mesmo escola pública tinha que entrar lá e pedir a isenção. E ganhava, sempre ganhou automaticamente. Agora também vai ganhar, mas mesmo aquele que porventura teve problema, não pediu, enfim, hoje está liberado. Só que o quê? Caso no momento olha só essa tela, tá, gente? Caso aconteça de no momento da inscrição seja gerado um boleto, você precisará desconsiderá-lo se for aluno da rede pública, certo? Isso é super importante. Você não precisa pagar o boleto. Agora só toma um cuidado, certo? Quando você fez a sua inscrição, você tem que ter colocado a escola correta. Se você colocar lá, você foi lá e botou uma escola, eu estudo na escola Machado de Assis no meu município, e tem uma Machado de Assis que é pública, e tem uma Machado de Assis que é privada, que pode acontecer, e você marcou sem querer a privada, aí vai gerar o boleto e você vai perder a inscrição, porque a isenção é se você botou no seu processo de inscrição que você é realmente aluno de escola pública. Então, isso é super importante que você tenha colocado essa informação correta. Então, volta só para a tela, olha, dá uma olhadinha ali, ó. Talvez vocês não consigam ler, porque vai ficar pequenininho, mas ali está dizendo assim, ó, prezado participante, após análise do processo da inscrição do Enem 2020, foi confirmado que você está inscrito e isento da taxa de inscrição. Favor desconsiderar o boleto emitido. Inclusive, se você já recebeu o boleto, você pode voltar lá na sua inscrição e confirmar se já aparece esta mensagem para você. Se você tiver problema, se tiver dúvida, você pode pedir ajuda para a escola e a escola pode pedir ajuda para a gente, que a gente vai intervir no que for necessário para garantir esse direito de vocês. Então, é super importante, de novo, fica atento se você já fez a inscrição, e se você não fez, lembre-se de colocar que você vem de escola pública, que você vai ter
a isenção garantida. Mas agora eu queria mudar aqui um pouquinho e falar um pouquinho, né, dessa preparação, né? Eu acho que é importante entender como se preparar para o Enem. E aí é importante você conhecer um pouquinho do edital, não é, Cláudio? Eu acho que conhecer, quando você vai para um jogo, você tem que entender a regra. Se você gosta de futebol, você tem que saber o que é um impedimento, o que é uma falta, quando é gol, quando não é. Se você gosta de outros esportes, você tem que entender a regra, né, no vôlei. E se você vai para o Enem, você tem que entender algumas regras, alguns tempos, o que cai, o que não cai, para que você possa se preparar. Pode colocar na tela, enquanto o Cláudio comenta, o quão importante é isso para quando você vai para um Enem desses, hein? É fundamental realmente que o estudante ele saiba as regras do jogo. Então, se o estudante não souber como funciona a prova, ele terá muitas dificuldades e poderá inclusive cometer erros. Então, algumas orientações importantes. Por exemplo, o Enem são 2 dias. E no primeiro dia, né, seja a data que for, enfim, atualmente no dia 1º de novembro, na versão impressa, né, vocês farão prova de linguagens e códigos, que envolve as disciplinas de língua portuguesa, a língua estrangeira escolhida pelo estudante, que pode ser o inglês ou pode ser o espanhol, né, questões da área de artes e até mesmo questões que envolvem educação física. Os cuidados com a saúde, né, os conhecimentos das práticas esportivas e outros. Né? E a questão, e também a prova de ciências humanas, que envolve aí, realmente as áreas, né, as disciplinas de história, geografia, sociologia, filosofia, além de uma redação. Então é importante que o aluno já vá para a prova sabendo dessas provas que ele enfrentará no primeiro dia. Já no segundo dia, eles farão as provas de matemática, né, que é uma área e disciplina ao mesmo tempo, com 45 questões, e também as questões da área de ciência da natureza, que envolve realmente as disciplinas de biologia, física e química. É muito importante também que os estudantes se atentem aos locais de prova. Os locais de prova são divulgados posteriormente, não aparece no edital, mas aparecerá depois, posteriormente, ali na página do participante do Enem, a mesma página na qual ele faz a inscrição. E aí, para não cometer erros, como, por exemplo, você citou agora há pouco, um erro muito comum, secretário, que é o aluno escolher a escola, selecionar a escola errada, que às vezes tem o mesmo nome, né? E pode acontecer também de local de prova ter o mesmo nome de um outro local de prova. Já tive um caso, secretário, né, de um estudante que ele foi fazer foi convocado para fazer o seu exame na faculdade do Largo de São Francisco. Né? E aí ele falou para o taxista, lá para a pessoa Uber, enfim, né, o motorista, queria para São Francisco. E aí levaram ele para a Universidade de São Francisco, que é uma outra universidade no lado oposto da cidade. A pessoa perdeu a prova. Então, realmente, tem que ficar muito atento aos locais de prova, ao horário. Né? O horário de início, horário de término, sempre começando ali portões fechados, né? Rigorosamente às 13 horas, para o início às 13h30 das provas, a duração das provas. Nós falamos agora há pouco de fazer provas anteriores da mesma maneira como se faz no Enem. É muito importante também pela questão da gestão do tempo. Né? E tem, enfim, né? Então tem todo um conjunto, né, de regras, um conjunto, né, de cuidados que os alunos devem, né, que os estudantes devem tomar e que estão todos presentes lá no edital e nos manuais. Legal. Aliás, conhecer a regra também é conhecer a prova, né? Coloca aí no ar a apresentação. Lembrando que a gente tem 4 provas objetivas de 45 questões, uma de cada área do conhecimento, né? Então, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, e mais uma redação que é no máximo de 30 linhas, né? Onde você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo a partir de uma situação-problema, ou seja, de um tema da redação do Enem, que é sempre algo assim, difícil de saber qual é. A gente teve uma aula muito bacana sobre linguagem sexta-feira, que se falou muito sobre preparar a partir de leitura, ler bastante, ter acesso ao máximo de coisas. Aliás, o que você puder, o que você tiver à sua disposição, leia. Se você conseguir ler notícias, maravilha. Se você puder ler livros, literaturas, aumentar o seu vocabulário é muito importante. E, lógico, conhecer a estrutura. A gente vai ter aulas aí específicas sobre redação aí nos próximos dias. Adianto que a gente já
Daqui uns tempos vai ter um parceiro que vai ter um aplicativo sobre redação, você vai poder mandar a redação, a gente vai corrigir e te devolver para que você vá aprimorando. Tivemos uma estudante aqui na sexta-feira que deu a seguinte dica, uma ex-aluna que já está fazendo direito, conseguiu bolsa do ProUni, ela era estudante do ensino médio noturno lá de Guarulhos Sul. E ela deu uma dica muito bacana, ela escrevia a redação e entregava para os parentes dela lerem. Para os parentes boa fazerem dica, observação. Era pai, mãe, primo, tio, tia, todo mundo lendo e dando opiniões, cada um pode eventualmente ajudar. É super importante, então, você conhecer essa regra. Então, lembrando, né, a prova tem uma questão de administração de tempo. Né? Eu acho que uma coisa que é super importante, depois eu também vou perguntar isso para o Seide, que é o nosso professor de matemática, que acabou de dar aula, gente, ele está aqui com a gente, já já ele retorna, para falar um pouquinho mais de matemática aí no Enem. Uma coisa que é importante, assim, a leitura e a interpretação tem que estar em dia. Né? Para a prova de matemática, assim, quando a gente fala as avaliações, o maior problema que a gente tem em matemática é a interpretação do que se pede na questão. É impressionante o impacto disso, né, Cláudio? E isso é para todo mundo, viu, galera? Porque às vezes a questão é longa, aí você lê, vai e volta, ou você gasta muito tempo com uma questão, ou você acaba não conseguindo interpretar e aí acaba respondendo errado mesmo na matemática, numa ciência exata. Isso é uma experiência que tem lá no Bandeirantes, que tem em todos os lugares, é a mesmíssima coisa e a gente precisa dar essa dica para vocês ficarem espertos com isso também, né? De fato, o Enem é uma avaliação que ele se fundamenta no conceito de avaliação de proficiência e habilidade. E uma das habilidades, realmente, é a capacidade do estudante, né, de fazer uma leitura atenta, realmente de propor soluções, de compreender problemas, enfim, as habilidades que estão lá previstas, e as competências previstas lá na sua matriz de referência. Então, realmente, o aluno ele deve encarar a prova com muita atenção, com muita concentração, ele não deve ignorar os textos e os enunciados que são colocados. No Enem, os enunciados, mesmo às vezes um pouco mais longos, embora eles tenham diminuído nos últimos anos, já foram mais longos, né? Mas eles realmente devem ser lidos com atenção, porque eles trazem, sim, informações relevantes para a solução do problema. Não são questões realmente cujos enunciados e as propostas apresentadas possam ser descartadas. Então, o estudante deve se atentar realmente a uma leitura atenta, e isso demanda preparo, demanda ele fazer provas anteriores. E você citou agora há pouco também, secretária, a questão da gestão do tempo. Falei isso agora há pouco, mas eu vou enfatizar também no aspecto de que o estudante deve se atentar de que ele precisa não só fazer a prova, mas depois transcrever suas respostas para um cartão de respostas, para o seu gabarito. E às vezes o aluno não administra bem isso, ele fica um tempo realmente longo, extenso, quase a duração total do exame, na realização da prova, e aí ele se esquece, por exemplo, de que ele demora um tempo lá de cerca de 15, 20 minutos para transcrever seu gabarito. E isso é um problema, porque você pode, às vezes, perder pontos, né, por uma questão realmente de uma má gestão e não realmente por uma questão de uma falta de um conhecimento, de um preparo. Legal. Eu tenho várias perguntas aqui chegando. Eu vou já falar, mas eu queria dizer para o João Gabriel, que pediu para eu explicar a diferença de FIES, ProUni e SISU. Eu vou falar, tá? Tá, João Gabriel? Obrigado aí pela pergunta, que eu acho que é super importante. Eu também queria agradecer que tem professores ajudando a gente a responder no chat. A professora Gilda aqui, Gilda Maria, também ela respondeu a aluna Analice, a Annalise perguntou, por que temos que escolher língua estrangeira no Enem? E a professora Gilda falou, porque isso é uma base importante para a faculdade. Você pode escolher o inglês ou o espanhol. Tem que escolher aquela que você está mais confortável, logicamente, né? E aí, de novo, aparece hashtag, mas a Débora aqui falando, hashtag não adia o Enem, ela quer fazer o Enem. E aí eu vou entrar num tema aqui, vou fazer um parêntese importante, né? Tem gente pedindo aqui, por exemplo, como o Cauane Eduardo, ele está pedindo anula o ano letivo. Deixa eu ver, Cauane Eduardo. Cauane Eduardo,
nós não vamos anular o ano letivo, nós vamos fazer um esforço muito grande para que o aluno que quiser continuar progredindo, crescendo. Nós temos vocês no terceiro ano, muitos alunos com projetos de vida, já desejosos de estar na faculdade no próximo ano. Nós vamos dar todo o suporte para que vocês possam ter esta etapa. Então, nós não vamos cancelar o ano letivo e vamos dar todo o suporte possível, seja agora nesse momento, seja quando a gente retornar. Agora, também eu tive a pergunta na semana passada de uma aluna, e se eu quiser refazer o meu terceiro ano, eu posso? E eu quero dizer para você que eventualmente está inseguro, a gente está estudando isso sim. É uma possibilidade, eu fiquei muito movido por esta provocação que me foi feita na sexta-feira, e eu vou estudar isso. Mas Ana Carolina perguntando aqui, vamos ter que fazer o terceiro ano de novo? Ter que fazer, o objetivo não é esse, é que a gente possa avançar, que vocês possam fazer o Enem, possam fazer os vestibulares, se Deus quiser, vocês passando, ocupando boas vagas e crescendo na carreira. E se não conseguir, quem sabe a gente dá assim uma oportunidade para os que desejarem. Então, é super importante. E já adianta aqui também a pergunta do Luiz Felipe. Vou já falar sobre a aula de sábado, mas Luiz Felipe, a aula de sábado começará às 8h30 da manhã, é super importante. Vamos continuar aqui na apresentação, e já vou entrar aqui na pergunta da Daniele, sobre se as provas são iguais ou diferentes. E aqui a gente falando da regra, a Daniele pergunta, as provas vão ser igual ou não? Porque são em dias diferentes, né? Exatamente, Daniele, mas existe uma coisa chamada, na estruturação da prova, teoria de resposta ao item, que você consegue determinar que mesmo questões diferentes, elas estão medindo a mesma coisa. Ou seja, eu faço duas questões que estão calibradas, ou seja, pré-testadas, e que vão saber se você sabe determinado conjunto de conhecimentos de matemática, mesmo que eu faça provas diferentes. Aliás, as próprias provas do Enem têm diferenças entre si, desde dos blocos, não adianta tentar colar do colega do lado, que não vai rolar, porque a prova é diferente, tem outro formato ali interno e tudo mais. Mas mesmo em dias diferentes, com provas diferentes, hoje tem, com a teoria de resposta ao item, a possibilidade de você fazer a comparação. Sempre existiu o Enem digital, aliás, desculpa, o Enem digital não, sempre existiu um Enem com duas datas, certo? Para os apenados, por exemplo, é sempre aplicado um pouquinho depois, todo ano, então acontece. Às vezes acontece um acidente num município, acaba a luz, não consegue aplicar o Enem. Ele pode fazer nesses dias, então sempre tem um dia de backup, né? Não sei se o Cláudio quer complementar. Não, eu ia destacar justamente isso, né? Que essa prática de ter mais de uma prova do Enem já é uma prática, como você mesmo destacou, secretário, já que acontece há muitos anos, né? Já temos o Enem aplicado para as pessoas privadas da liberdade, temos aplicações regionais, muitas vezes por intempéries que acontece, acaba a luz na escola, as pessoas não conseguem fazer a prova, é marcada regionalmente uma segunda edição, e aí, obviamente, não com as mesmas questões, e destaca-se que o processo utilizado, né, na correção do Enem é um processo extremamente sofisticado, né, do ponto de vista da psicometria, que é uma área da psicologia aí que mistura com a estatística, e que, no fim das contas, ele consegue realmente tornar as provas equilibradas, né? Mesmo provas diferentes, elas vão conseguir avaliar as pessoas, a proficiência do indivíduo, né, naquela habilidade, naquele conjunto lá de itens avaliados de uma forma igual. Legal. Eu estou aqui com uma professora, Maria Cecília, ela falando aqui, lembrando que o Enem Digital é no mesmo dia da FUVEST. Aliás, o Gustavo, que está aqui, que trabalha comigo, tem trabalhado junto com as universidades. Logicamente, a gente vai ter que fazer um ajuste. A gente está vendo se vai adiar o Enem, se não vai, mas a gente também vai conversar com as universidades, porque não pode ter no mesmo dia. Mas eu queria aproveitar aqui a pergunta da Débora. Débora Cris, acho que o nome, não sei se é completo, se é Débora Cristina, enfim, desculpa, Débora, se eu não falar o nome completo e correto, mas ela diz o seguinte, eu fiz a inscrição, escolhi o digital, mas eu quero mudar. Eu consigo? Você consegue. Até sexta-feira, você pega lá o número da sua inscrição, lá com seu CPF, você entra de novo, você pode refazer o passo e refazer lá a sua inscrição. Então, é sim possível, você pode entrar lá e se você ficar mais confortável
com o impresso, vai lá e já faz essa escolha, só que tem que ser até o dia 22. Depois do dia 22, não pode mais mudar, galera. Vamos voltar para a apresentação aqui, para a gente avançar mais um pouquinho aqui, batendo papo com o Cláudio. Tem um negócio que é chamado matriz de referência, né? Que é o que vai ser avaliado. Isso aqui, gente, você pega lá, é uma lista de quais são os conteúdos, basicamente, aí para você, que vai cair dentro do Enem, em cada uma das matérias, em cada uma das áreas do conhecimento. Não está lá o tema da redação, não adianta procurar, mas está lá a regra também, né, do que é exigido, inclusive na construção do texto. Isso é um ponto super importante. Você saber o que vai cair na avaliação é muito importante, né, Cláudio? É muito importante, vale destacar que a matriz de referência do Enem, que é um documento público, né, enfim, até foi colocado aí na tela o link para o download, né, ele traz realmente a expressão das habilidades que serão avaliadas. Mas como assim as habilidades, né? Enfim, né, o Enem ele está avaliando como é que o aluno é capaz de mobilizar os seus conteúdos escolares, seus conhecimentos, as suas experiências de vida, as suas experiências adquiridas e conhecimentos dentro e fora da escola para resolver questões de ordem prática, para interpretar fenômenos, para propor soluções. Isso tudo está presente na matriz de referência do Enem. Então, a matriz, às vezes, no primeiro momento, ela pode causar uma estranheza para o estudante na forma como é expressa. Mas, no fundo, como os conteúdos escolares serão cobrados de uma forma contextualizada com uma certa finalidade, né? Então, acho imprescindível que o aluno tenha contato realmente com a matriz de referência do exame. A professora Marina aqui manda um parabéns pela pauta, está curtindo. Obrigado, professor, e obrigado pelo apoio. A Chayane pergunta aqui para a gente, eu posso fazer o Enem em outro estado? Pode. Você lá durante o processo de inscrição, você vai escolher em qual cidade você quer fazer o Enem. Então, você pode marcar. Agora, cuidado, também não dá para desmarcar depois, né? Já deu gente, já virou meme, a galera chegar no município errado, né? Ele foi lá e marcou, tem municípios com o mesmo nome, em unidades da federação, ou seja, nos estados, né? Então, a pessoa marcou num e aí quando foi ver era lá no outro, e aí, gente, não dá, vai ter problema, você vai chegar lá e não vai estar lá o seu nome, você não vai poder fazer a prova. Então, pode fazer em outro estado, você vai fazer só que você vai fazer no local que você fizer a inscrição. Tem que tomar muito cuidado na hora que você está fazendo a inscrição, não é, Cláudio? Muito cuidado. Mais uma vez, voltando à questão da inscrição, né? O ideal, secretário, é que o estudante, o participante do Enem, como é assim chamada a pessoa que se inscreve, né, ela visite o local de aplicação da sua prova um dia antes, ou alguns dias antes, que tenha uma oportunidade de fazer uma visita, até para ver realmente a confirmação do seu local e também pensar um pouco das questões do seu deslocamento. E aqui, secretário, vale um alerta, né, que especialmente no primeiro dia de aplicação do Enem, nós percebemos realmente congestionamentos nas proximidades dos locais de prova, né, uma dificuldade de uso do transporte público. Então é muito importante que também o estudante, o participante do Enem, ele se atente ao local, mas também planeje o seu deslocamento até esse local, considerando que realmente pode ser um deslocamento com um tempo maior do que o previsto. Então que chegue com antecedência, né? E nesse caso, nós costumamos indicar para os estudantes, secretário, que eles prefiram o transporte público. Porque justamente o transporte público, né, você tem a possibilidade de usar o metrô, o ônibus, enfim, né, e aí você evita aí realmente aqueles condicionamentos de carros horrorosos, e for o caso, segue a pé, mas enfim, planeje a sua ida de uma forma muito atenta. Legal, estou aqui continuando, vamos voltar para a apresentação, já volto para o chat aí para a gente olhar mais algumas perguntas, vamos lá. Então, dentro da matriz, a gente já olhou, você pode entrar nesse endereço caso queira, está tudo no site do INEP, tá? É só você fazer uma busca, quer conhecer, sem problema. Mas talvez tenha um jeito mais fácil, mais importante até para você se preparar, é estudar pelas provas anteriores. Isso ajuda e ajuda muito. Então, pegar as provas, especialmente a do ano passado, que já tem um perfil provavelmente mais próximo desta prova, a forma de pensar de quem organiza já é mais semelhante, então é muito provável. E aí você pode pegar
todas as provas e os gabaritos das provas anteriores no site do INEP. Ali, ó, é provas e gabaritos, então é portal.inep.gov, esse site aí, você vai encontrar todas as provas da história do Enem e os seus gabaritos. É muito bacana você sentar um dia e fazer esta prova, tentar usar o tempo que é estabelecido para o próprio Enem, tentar criar as condições para você dar uma treinada, inclusive nisso, né? Até chegar no ponto de passar o gabarito. Isso é super importante. Exatamente, secretário. E eu destacaria assim que eu costumo orientar os meus alunos de que uma preparação para uma prova com o Enem, ela é eficaz quando você parte realmente da prática para a teoria. Porque muitos alunos me perguntam, como eu devo me preparar para o Enem? Devo pegar todos os livros e desde a primeira página começar estudando até a última página? Ok, é uma estratégia. Mas nós costumamos indicar que os estudantes peguem as provas anteriores, baixem essas provas que estão disponíveis ali no portal do INEP e realizem as provas, anotando as questões nas quais tem dúvidas, as questões que ele não consegue resolver, e a partir daí, secretário, ele poder revisar os conteúdos. Então, parte realmente ali da prática da prova, né? E revise os pontos que você precisa se aprimorar, estudar mais, melhorar, volte para as questões, faça uma bateria e assim por diante. Ok? Isso parece uma coisa importante para se destacar aqui para os estudantes. Muito legal. E aí também tem uma dica bacana para redação, né? Você pode olhar, tem uma cartilha do participante lá, inclusive ela dá dicas sobre a redação do Enem, por exemplo. Isso é muito legal vocês lerem, vocês saberem. Ali, por exemplo, estão os parâmetros de quem vai avaliar vocês, do que ela vai estar observando dentro da redação. Então, a redação é muito importante no processo do Enem. Logicamente, ela é um decisor neste processo, junto com todas as provas, mas a característica da redação vale muito, vale a pena você treinar e dar uma lida aí. Também está lá no site do INEP, é só você botar lá, também fazer o download do manual, da cartilha do participante que já está disponível, né? E também temos provas, videoprova em Libras, para quem é necessário, e aqui eu quero fazer um alerta, certo? No Enem, de videoprovas, para você que lê em Libras, que aliás está lendo aqui agora, está conseguindo acompanhar esta aula, porque a gente tem aqui o intérprete de Libras, aqui aliás agradeço a nossa equipe de intérprete de Libras. Você também pode fazer as provas em videoaulas passadas. Isso é muito legal, está disponibilizado, realmente muito bacana. E para você que precisa, também quer ter o direito de poder se preparar, também tem lá o Enem Video Libras. E para você que precisa do Enem Video Libras para fazer, não te esqueça que você tem que fazer na inscrição a opção, você tem que falar claramente quais são as suas necessidades, não só para Libras, como para outras. Eu tenho problema de baixa visão, eu sou cadeirante. Você precisa informar que é cadeirante, porque senão ele te coloca num prédio no segundo andar e ele não está sabendo, você pode acabar não conseguindo e ter problema no dia. Mas se ele souber antes, eles vão preparar o ambiente para que você possa ser bem recebido. Por isso que na inscrição é super importante você informar isso, né, Cláudio? Senão vira também um problema para o próprio participante. Exatamente, secretário, porque no formulário de inscrição, ele disponibiliza uma série. O Enem, ele é uma prova muito democrática, né? Ele possibilita realmente que as pessoas, com as suas diversas necessidades específicas, elas possam fazer a prova, sejam essas necessidades quais sejam, né? Enfim, e no momento da inscrição, aparecem diversas opções se o candidato, a candidata, o participante necessita de atendimento especializado, as lactantes, as pessoas realmente com deficiências, uma condição física específica, pessoas que têm uma necessidade cognitiva específica, enfim, tudo isso o Enem é contemplado pelo Enem e aparece durante o processo de inscrição. Então, eu gostaria de ressaltar para os participantes que se atentem, né, ao formulário de inscrição, caso necessitem realmente de algum atendimento especializado, porque esse atendimento deverá ser feito, né, até por ordem realmente de lei. Isso é muito bacana. Eu quero voltar aqui para as perguntas. Aqui uma pergunta da Núbia. Como seria feito o Enem caso ainda estejamos em isolamento? Núbia,
se a gente chegar lá, seja em novembro, e se Deus quiser vai ser adiado mais para frente, nós não poderíamos ter o Enem nas mesmas condições. Logicamente que isso teria que ser discutido somente em um momento em que a gente já não vivesse este isolamento. Lógico que, mesmo pós esse isolamento, teremos que ter cuidado, a nossa cultura vai ter que mudar, né, galera? Vai ter que ter uma mudança nossa de cultura. Então, vai ser menos toque, talvez usar máscara, alguns cuidados nesse sentido, mas, logicamente, neste nível de isolamento, não vai até lá, se Deus quiser, a gente volta antes, vamos estar nos preparando, vamos estar todos na escola, então, vamos ter a oportunidade de nos preparar e de fazer, logicamente, o Enem com muita tranquilidade, se Deus quiser. A Jéssica, e alguns comentaram aqui, olha, na minha cidade já acabou as vagas do Enem Digital. A Jéssica pergunta, o digital tem quantas vagas? Eu não sei te responder, Jéssica, agora quantas vagas, mas há uma limitação do número de vagas, inclusive porque é uma testagem. Bom, a gente tem 645 municípios no estado de São Paulo, apenas 23 vão ter o Enem Digital, certo? São só alguns nesse momento. Aqui a própria Bianca fala, no meu já acabou aqui as vagas do digital. Né? O Eric comenta aqui, chat agitado, é verdade, tem muita participação aqui no chat, agradeço aí a participação de todos. Aqui tem uma pergunta, Amanda me perguntando aqui, Gustavo, por favor, qual é o dia da FUVEST? Me passa aqui os dos estaduais, por favor, que eu já leio aqui, que eu não me recordo. 29 de novembro. 29 de novembro. Isso, que coincide, inclusive, com a aplicação do segundo dia do digital. Muito obrigado. Certamente isso terá que ser ajustado, a gente vai conversar tanto com a nossa universidade, quanto aguardando, vendo esse movimento aí, vendo esse movimento. Aliás, aqui, o Matheus Pinheiro pede para explicar o resto dos vestibulares. Então, eu já vou pedir para a equipe aqui, o que o Cláudio puder me ajudar, ele já vai me ajudar, para uma explicação sobre os outros vestibulares. Não é só o Enem que precisa ser explicado. Eu só queria, antes de passar aqui para o Cláudio, ir pensando, e já vai pensando aí para falar um pouquinho sobre os outros vestibulares, a gente está concluindo aqui esta parte, já eu vou chamar o professor Seide aqui de matemática para bater um papo também aqui sobre matemática. Eu queria, bota o slide, lembrar, dia 23, então, a partir desse sábado, todos os sábados, mesmo quando voltar às aulas presenciais, a gente vai estar mantendo o cursinho para vocês, preparatório para Enem ou para os vestibulares, certo? Tanto na TV Educação, quanto no Centro de Mídias, com professores estilo cursinho, para ajudar, com muitas dicas, uma coisa leve, bacana, mas super importante para ajudar vocês, certo? Isso é um esforço de muitos parceiros, de professores nossos, de muitos outros convidados que vão estar aqui ajudando. Não é obrigatório. Ah, meu secretário, eu não gosto, pô, sábado de manhã, eu não posso. Não participa. E a gente até vai reprisar, quem quiser, a gente vai estar sempre dando aula no sábado, vamos ter aulas ao vivo e vamos ter reprises também em outros momentos, caso queira, vamos estar colocando em outras plataformas também. Agora, uma última dica, antes de passar para o Cláudio falarmos aqui um pouquinho dos outros vestibulares, pode colocar no ar? Existe uma plataforma que é parceira nossa, que é a chamada Letros. Inclusive, ela foi super premiada agora sobre redação, ela foi premiada na Unesco como uma das mais bacanas do mundo. Ela tem processo de inteligência artificial e tudo mais. Você consegue, nessa plataforma aí, www.letros.com.br, mandar a sua redação e ter ela corrigida com feedback. Isso é muito legal. Você quer treinar, você pode mandar na Letros, né? A gente vai pegar aqui as dicas de inscrição, mas assim, tem um atendimento especial para alunos da rede pública estadual. Fica aí só apenas mais uma dica para que vocês possam utilizar mais uma plataforma. A gente também está com outras plataformas aí parceiras, e eu vou pedir para estarem divulgando para vocês que tem coisas de game, coisas como, por exemplo, a plataforma Descomplica, quem já ouviu falar também, a Descomplica, ela é super bacana, ela está de graça agora para você, estudante da rede estadual. Se você quiser acessar aulas da rede, por exemplo, desta plataforma, da Descomplica, que tem lá ensino médio, tem preparatório, você pode ingressar lá e assistir. E eu quero, antes de passar para a gente falar dos outros vestibulares, tem de novo aqui a pergunta do Felipe Castro também, já tínhamos de outros alunos aqui perguntando, pedindo para explicar FIES
ProUni e SISU, essa sopa de letrinha que é super importante. Eu vou começar explicando o que é o SISU, certo, gente? Que é a primeira etapa, provavelmente, desses 3. O SISU é um sistema que unifica todas as vagas do Brasil, das universidades federais, até de outras universidades que acabam colocando suas vagas lá dentro. Então, por exemplo, eu quero fazer medicina, eu faço o Enem e tenho uma nota, certo? Eu tirei lá 900 pontos. Estou inventando aqui um número, certo? Tirei 900 pontos e quero fazer medicina. Quando abrir lá na frente, depois do Enem, depois da realização, você já vai ter a nota, abrir o SISU, você vai entrar lá e vou dizer, olha, eu tive 900 pontos, meu nome é tal, eu tive 900 pontos e eu quero medicina. Aí o sistema vai calcular para você aonde você quer entrar. Ah, eu queria entrar na Universidade Federal aqui de São Paulo. Mas o sistema vai te dizer, com a sua pontuação você fica de suplente. Mas se você quiser a Federal de Goiás, você consegue entrar com essa nota, por exemplo. Então o SISU ele te dá um panorama nacional e ali você faz já a inscrição para a universidade, depois você vai só lá fazer a matrícula, mas você já garante a vaga dentro do SISU, olhando para possibilidades. Então você escolhe o curso que você quer, por isso que o Enem é tão importante, porque isso só faz com o Enem. O Enem você pega esta nota, o SISU vai olhar esta nota e você vai dizer aonde você quer estudar, com qual curso, se você topa ir para outro estado, se você prefere ficar só aqui, você vai poder fazer essa escolha. Então o SISU ele vai te dar esta possibilidade. Aí nós temos o ProUni, certo? O ProUni é o seguinte, eu não passei na federal que eu queria, ou na estadual, ou eu quero uma privada porque tem um curso específico e tudo mais. Então, eu posso entrar pelo vestibular na universidade privada, mas para eu concorrer à bolsa do ProUni, eu preciso primeiro ter as condições socioeconômicas, ser uma pessoa que precisa, logicamente, mas eu tenho que ter feito o Enem. Então, eu faço o Enem, eu tenho um número X de pontos. E aí vai ter lá, se você tem o índice socioeconômico para ganhar a bolsa e a nota do Enem, isso juntos, você pode ir lá no ProUni se inscrever, que é depois também do Enem, para dizer, eu quero uma bolsa aqui na universidade privada, aqui de São Paulo, ou em qualquer lugar, para você, por exemplo, fazer o aproveitamento de alguma das bolsas. E tem daí também o FIES, que também utiliza a nota do Enem, mas esse é um financiamento. O ProUni, você recebe a bolsa e não paga nada. Ela pode ser parcial ou total, 50% ou até de 100%. Mas o FIES, ele é um financiamento. Quando você terminar de estudar, você vai reembolsar para que outro estudante também receba isso. Eu, por exemplo, quando fiz a minha faculdade, lá atrás, eu tive, não era FIES, era crédito educativo, eu tive o crédito educativo, com isso paguei meus estudos, já paguei, graças a Deus, o crédito educativo, então, para você também é super importante. Então, são possibilidades, essa é a diferença. O SISU vai te dar todo o sistema para você entrar em vagas, para você sonhar no curso. Olha, eu quero fazer medicina, ou quero fazer direito, eu quero fazer veterinária, eu quero fazer biologia, quero ser professor. Qual curso que você quiser, nas universidades públicas especialmente, você vai poder participar. Então essa é a diferença entre SISU, ProUni e o FIES. E agora aqui, a pedido do Matheus, você consegue me ajudar sobre a explicação? Também você sabe mais do que eu, né? O Cláudio é muito mais preparado que eu aqui em relação a isso. Mas os outros vestibulares, toda instituição pode fazer, o Enem não é obrigatório para a instituição, eles podem fazer as inscrições, fazer vestibulares próprios, fazer sistemas de ingresso. Para a galera aí que curte, eu vou falar com vocês em 2 minutos, nós temos já universidades como a Unicamp, para o curso de matemática, você já pode aproveitar a Olimpíada de Matemática, por exemplo. Então, não é só o vestibular, tem universidades também aproveitando outros, né? A astronomia já está olhando para, algumas já estão olhando para a Olimpíada de Astronomia, por exemplo. Oba, exatamente. Exato, né? Então, comenta um pouquinho aí para a gente, Cláudio, já te agradecendo desde já a tua participação aqui conosco e todas as dicas que você tem nos dado. Obrigado, secretário. Pois bem, né, de fato, nós tivemos uma ampliação, né, significativa das formas de ingresso nas universidades públicas
públicas e privadas. Pois bem, nas universidades públicas aqui do estado de São Paulo, eu destacaria primeiro a Universidade de São Paulo, né, em que você tem hoje duas grandes formas de acesso, que é por meio do vestibular tradicional da FUVEST, esse que já existe há muitos anos, e também por meio das vagas disponibilizadas pelo SISU. Como bem disse o secretário, o estudante deve se inscrever para fazer a prova do Enem. Enem é prova, Enem é o exame. Ok? E aí, você, depois que fez a prova do Enem, lá no período que for, até então, até o ano passado, em janeiro, né, você entra no site do SISU, pode entrar agora, sisu.mec.gov.br, ok? E aí você vai selecionar lá 2 faculdades e 2 cursos do seu interesse, e como bem disse o secretário, né, se a sua nota for suficiente, você é aprovado, e a Universidade de São Paulo é uma das universidades públicas que disponibiliza vagas por meio desse sistema. A Universidade de Campinas, que é uma outra universidade pública paulista de extrema relevância, né, ela oferece diversas formas de ingresso. O vestibular tradicional, vagas reservadas pelo Enem, nesse caso, que não é pelo SISU, é por um sistema próprio da Universidade de Campinas, na qual os estudantes exclusivamente da rede pública, isso é uma coisa importante destacar, né? Eles se inscrevem nesse sistema próprio e a Universidade de Campinas puxa a nota do Enem, dos candidatos que se inscreveram, e os seleciona a partir dessa nota. Ok? Além também, como você colocou agora, até mesmo os alunos medalhistas em Olimpíadas do Conhecimento também têm acesso a vagas da própria Universidade de Campinas por meio de um processo seletivo específico. A Universidade Estadual Paulista, a Unesp, com campus na capital e em diversas cidades de todo o interior paulista, ela disponibiliza suas vagas por meio do vestibular tradicional, organizado pela Fundação VUNESP, uma fundação essa que prepara vestibulares para diversas instituições e também concursos públicos, e também disponibiliza vagas por meio de um processo seletivo próprio que usa a nota do Enem. Então, assim como a Unicamp, não é pelo SISU. O estudante deve se inscrever, né, num processo seletivo com o uso da nota do Enem, e aí, mais uma vez, haverá a seleção com base na nota das pessoas que se inscreveram em determinado curso, em determinado campus, né? Universidades privadas, grande parte delas, acredito, já colocarei como a maioria delas, secretário, já selecionam por vestibulares tradicionais, por processos seletivos tradicionais, provas e exames próprios, elaborados pelas suas comissões de vestibular, e também com o uso da nota do Enem. É muito comum você encontrar instituições privadas que se utilizam as 2 formas de acesso, né, com essas 2. E vale lembrar que uma não exclui a outra. Então, um estudante, por exemplo, que deseja um determinado curso na Universidade de São Paulo, pode concorrer, seja pelo vestibular tradicional FUVEST, seja pelas vagas reservadas pelo SISU. Você não precisa escolher um ou outro, você pode fazer os 2. Inclusive, né, um aluno aí realmente proficiente, dedicado, até mesmo pode ser aprovado pelos 2 processos. Só não pode cursar os 2 cursos, porque isso, né, ele tem que fazer uma escolha no momento da matrícula do curso desejado. Enfim, as universidades públicas e privadas, elas têm diversificado suas formas de ingresso, né, até mesmo, secretários, algumas faculdades aí particulares que estão selecionando seus alunos por meio de entrevistas, por meio de dinâmicas de grupo. Então, há realmente uma tentativa, né, de você diversificar as formas de ingresso, buscando avaliar diferentes aspectos, né, do indivíduo e não só um aspecto específico aí de um conhecimento acumulado. Muito legal. Cláudio, eu quero te agradecer muito. Vou fazer uma troca técnica aqui enquanto eu trago mais algumas informações, mas o Cláudio foi muito gentil de estar aqui com a gente, muito conhecimento sobre tudo isso. Muito obrigado. Minha última pergunta. Claro. Qual o teu chute para o tema da redação do Enem? É difícil. Eu já dei o meu aqui na semana passada, hein? Difícil. Vou perguntar para todo mundo. Todo mundo vai falar, obviamente, que vai ser alguma coisa relacionada à pandemia, ao coronavírus, né? Que é o tema do século, talvez, né? Mas eu gostaria de destacar que o Enem, ele busca realmente os temas ligados às grandes questões nacionais. As questões realmente que impactam a vida dos brasileiros.
né? O Enem tem essa característica de buscar temas realmente de relevância nacional. Então eu diria para os estudantes que nos assistem aqui, que atentem-se realmente aos noticiários, às atualidades, e dando especial atenção realmente aos grandes temas aqui que atualmente aqui reverberam em nossa sociedade. Legal. Cláudio, muito obrigado. Agradeço, certamente teremos outras oportunidades. Eu vou trazendo umas informações. Cláudio, aqui me despeço de você, enquanto o Seide sobe aqui no palco com seu microfone higienizado para não termos nenhum problema. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima, viu? Muito obrigado, secretário. Desejo a todos os estudantes realmente que não se esqueçam de fazer a sua inscrição até sexta-feira, né? E que realmente busque uma motivação para continuar os seus estudos, apesar dessa distância. Muito obrigado, Cláudio. Enquanto o professor Seide, que foi o professor que deu aula de matemática para vocês agora, uma aula super diferente, bacana, que a galera gostou muito, eu quero trazer aqui duas coisas, certo? A gente vai trazer mais informações sobre os vestibulares estaduais aqui das nossas universidades. Mas uma coisa importante, galera, a data de inscrição deles não é agora, por isso que a gente está falando muito da inscrição do Enem, certo? Eu vou dar um exemplo. A data de inscrição do vestibular da USP é 10 de agosto. A data de inscrição do vestibular da Unicamp, 31 de julho até 8 de setembro, por exemplo. A da USP vai de 10 de agosto até 18 de setembro. E a da Unesp é 8 de setembro até 8 de novembro. Então, nós temos aqui uma data muito longe ainda que dá para a gente fazer a orientação para vocês. Nós vamos estar sempre orientando. Se Deus quiser, inclusive nessas datas, a gente já vai estar presencial nas escolas e é muito importante. Então, a gente vai trazer ajuda, mas se liga no Enem, que é super importante. Para você que assistiu a aula de matemática com o professor Seide, eu quero primeiro aqui agradecer mais uma vez aí, professor Seide, por ter vindo aí ter essa experiência, dar aula online. Você também é professor de uma escola, você também está tendo que se reinventar nesse momento. E a matemática, né, que é uma disciplina que muitos aí ficam com medo, mas no final das contas a matemática está no dia a dia, né? Como é que foi a primeira experiência de dar uma aula aqui? Como é que você está vendo essa preparação aí dos estudantes para Enem, para tudo isso? Seja muito bem-vindo, Seide. Muito boa noite, secretário, a todo mundo que está assistindo a gente aí, né, pelos aplicativos, pela TV Educação. Realmente, secretário, acho que nesses novos tempos, né, a gente tem que se reinventar, né, e acho que uma das formas, né, de poder ajudar os nossos alunos é através, né, usando a tecnologia, né, dessas aulas remotas, né, da gente poder, de alguma forma, tá auxiliando eles nos estudos aqui, né, para o Enem e para as outras universidades que eles venham a prestar no final do ano, ou quem sabe, né? A gente não sabe se elas vão sofrer ou não um adiamento, né? Mas foi super bacana, né? Essa primeira vez aqui com vocês, né? Eu né, vou ser sincero, eu estava um pouco nervoso antes de começar, né? A gente está acostumado com a sala de aula, mas quando você fica na frente de uma câmera, parece que as coisas mudam, né? Fica um pouquinho diferente. Não, mas foi excelente, eu adorei. E espero, de repente, ter outras oportunidades aí para participar com vocês. Muito legal. Seja sempre bem-vindo, né? Aqui agora a gente está no momento, os alunos estão falando o que querem fazer, tem uma galera falando aqui de odontologia, biomedicina, arquitetura, e uma coisa assim, engenharia, química, medicina, tem gente que quer fazer games, é muito legal. Agora, em qualquer um deles, a matemática vai estar presente, né? Que é uma coisa que a gente acaba às vezes assistindo às aulas e não consegue ver a conexão. Eu tive um bate-papo aqui com o Bob Burnquist, o skatista. A gente bateu um papo tal com ele aqui e ele estava dizendo, olha, que o projeto de vida dele era andar de skate. Ele queria andar de skate. Ele teve um ano muito ruim lá, perdeu um ano, inclusive, na época, ele deu esse testemunho aqui. Mas que quando ele voltou, ele tinha tanto sonho de fazer pistas, criar rampa, criar assim, as áreas para ele andar de skate, ele era tão louco por isso, que foi quando ele entendeu que a matemática, a geometria ia estar no resto da vida dele. Ele se apaixonou pela educação ali, pela matemática, amando o skate. Então, estou trazendo este exemplo, mas a gente podia falar da música, né? Para quem não sabe, o Seide tem uma banda, né? Ele toca. Né? Mais ou menos. Mais a gente está tentando
começar a aprender, né? Mas Ele é baixista, viu, galera? Já vou entregar aqui para ver se numa aula ele vai dar uma aula de matemática com música aqui, quem sabe. Mas essa relação da matemática é muito bacana, não só para vestibular, lógico que agora tem que ter uma preparação para vestibular, mas para a vida não tem como escapar, né, Seide? assim, né? Quando a gente pensa em matemática, né, os alunos vivem fazendo essa pergunta, né, dentro da sala de aula e às vezes a gente fica, né, com dificuldade em responder algumas questões envolvendo para que serve isso, onde que eu vou usar isso, né, qual a finalidade de eu estar aprendendo isso. Mas a matemática, que nem você falou, né, ela tá presente no dia a dia. Não que eu vá aplicar todos os conceitos que a gente está vendo, né, na sala de aula no nosso dia a dia, mas ela é uma forma de organizar o pensamento, de sistematizar, né, de organizar uma forma de se pensar, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente começa a entender e gostar da matemática, porque ela vai nos auxiliando em outros campos, em outras áreas do conhecimento, né, além de só da matemática, né? Você vê ciências que se apoiam demais na matemática, obviamente, né, as ciências exatas, né, física, química, engenharia, não vivem sem a matemática, mas na biologia, né, você precisa ter conhecimentos básicos, na psicologia, você precisa ter conhecimentos de estatística. Você fala em games, né, na hora de você, né, fazer o design, fazer toda a questão da construção. Então, você também precisa ter alguns conhecimentos. Então, eu acho que a matemática realmente ela permeia toda a nossa vida e todo o nosso cotidiano, né? É difícil viver sem ela. Legal. Aqui tem uma professora, um professor, na verdade, desculpa, o professor Fernando, chamando a atenção. Não tinha aula de matemática hoje na programação, secretário. Realmente a gente fez uma adaptação, a gente entendeu ser importante voltar numa terça-feira para falar do Enem, alertar os nossos estudantes, a todos que estão nos assistindo, seja no aplicativo ou na TV Educação, porque, de novo, é a última semana, a gente vai trazer mais alguns alertas, e a gente acabou fazendo esta adaptação, essas aulas serão recuperadas. Antes de voltar aqui a bater um papo, e se vocês quiserem mandar perguntas para o Seide aqui, podem mandar relacionados à aula que ele deu hoje, mais cedo aqui, de matemática. Estão te perguntando qual é o nome da tua banda aqui, Seide. Depois você fala. Mas eu queria só explicar aqui, tem alguns alunos que me perguntaram, eu já expliquei, mas eu vou retornar, sobre a questão do feriado, certo? Nós vamos obedecer o feriado de cada município. Se o município antecipou e se São Paulo será feriado também aqui para os nossos professores, por exemplo. Então, na capital paulista, estarão de feriado os nossos professores nesses próximos 3 dias. No interior, nós continuamos aqui a transmitir aulas, tá? Vai ter aula sim amanhã, vai ter aula quinta, vai ter aula sexta e vai ter o preparatório no sábado. Mas para os professores da capital aqui, não será obrigatório. Para os alunos do interior, quando for o seu feriado, a mesma coisa. E aí a gente vai reprisar essas aulas para que vocês possam recuperar. Agora, secretário, eu sou aluno, mas eu quero assistir, porque eu quero me preparar, quero ter as aulas dessa semana. Sem problema, você pode entrar. Agora, os professores, eu peço que descansem aí neste feriado, que é super importante. Aqui, tem o Aron está perguntando, Aron Carlos aqui perguntando, tem possibilidade de adiamento dos vestibulares estaduais? Eu já tive esta conversa com os nossos reitores, existe sim a possibilidade, eles estudam, mas estão vendo com o tempo. Como as inscrições, inclusive, são mais para frente, nós com as estaduais ficamos de ter uma outra conversa ali pelo mês de julho para avaliar todo esse processo. Então, fiquem tranquilos, antes da inscrição, certamente as nossas universidades, que são muito parceiras, vão estar anunciando se precisará, se não precisará, como que será feito isso, certo, gente? Seide, aqui tem uma pergunta bem interessante da Ana Tamires. Ela pergunta, quais as matérias de matemática que mais caem no Enem? O que você assim sugere, assim que é importante ali, a galera tem que fazer uma revisão bacana, o que volta aqui no cursinho, quando você devia dar uma aula assim, aliás, fala de novo aqui, qual foi a aula que você deu aqui embaixo, sobre o que é, e o que mais cai no Enem, assim, na experiência do que você tem visto todo ano? Então, né, acho que essa é uma das grandes perguntas, né? Acho que todo professor tem que responder uma questão como essa, né? Assim, pensando na matemática, eu acho que alguns
conteúdos, né, abordados na forma de habilidades dentro do Enem, são muito corriqueiros, né? Aquela estratégia, né, que o secretário acabou de falar, de refazer as provas dos anos anteriores, ela é muito eficaz exatamente para você entender quais são os conteúdos, né, que geralmente costumam cair com maior frequência dentro da prova, né? Então, hoje, né, na aula que a gente acabou de ter ali embaixo, né, a ideia era exatamente trazer um dos assuntos que mais aparecem, que é você pensar simplesmente na ideia de razão e proporção, né? Que são conceitos extremamente simples, que são conceitos muito utilizados dentro do nosso dia a dia, né? Como uma regra de 3, coisas desse tipo que a gente vive fazendo aí, né? E que aparece demais, né, dentro da prova do Enem, né? Então, hoje eu tentei trabalhar exatamente com essas ideias, né? São questões simples, né, que exigem um pouquinho de interpretação, né, de leitura de um texto, mas que se você consegue entender o comando da questão, e você resolve ela de maneira bem rápida e eficaz, né? Outros conceitos que costumam cair muito na prova do Enem, né, estatística, né? Estatística na forma de média, mediana, né, desvio padrão, né? Desvio padrão cai menos, mas média, mediana, moda são assuntos que geralmente aparecem, né? Quando você pensa um pouquinho em geometria espacial, geometria plana, né, conhecimentos geométricos, né? Quando você pensa em probabilidade, análise combinatória, função, né? Eu acho que função é um tema que vem caindo bastante nesses últimos anos. E nessas últimas provas, né, também tem caído muito pelo menos uma questão de logaritmo, né? Então, são conteúdos que é bastante abrangente, né? Você falou praticamente toda a matemática, mas como uma prova de 45 questões, né, eu acho que eles têm essa capacidade de abranger o maior número de conteúdos possível, né? Uma coisa que você falou, eu comentei mais cedo, a matemática, muitas questões acabam se resolvendo mais facilmente pela boa interpretação do cabeçalho da questão, ou seja, da introdução da questão. Entender o que exatamente está se perguntando e entender as opções de respostas, que às vezes não é tão simples, né? Ou seja, a matemática aqui está ligada umbilicalmente à interpretação. Você tem visto isso ainda como um grande desafio para quem vai fazer o Enem? Porque, às vezes, a gente, por exemplo, não está acostumado, muitas vezes, a fazer no dia a dia uma prova com um aluno tão extensa, né? Tão cansativa. Ele chega lá, são questões longas, mas que, no final, é uma resolução, como você disse, é uma regra de 3, é uma proporção que precisa ser feita, descoberta ali no meio, mas a gente se enrola tanto naquela interpretação. Este foco, essa concentração, essa interpretação é fundamental, especialmente para a matemática, não, Said? Sim, eu acho que a matemática, né, a gente sempre fala, ela é uma caixa de ferramentas, né? A gente trabalha, né, a gente fornece aos alunos, né, uma quantidade de ferramentas enorme, e a grande dificuldade deles é exatamente, acho que essa, né? É de saber tirar qual ferramenta usar para resolver aquela determinada questão. E exatamente isso passa muito pela questão da leitura, da interpretação, né, da capacidade de ele conseguir retirar as informações necessárias para que eles consigam resolver aquele determinado exercício, né? Então, acho que esse treino, né, de concentração, foco, né, de saber lidar com o enunciado, eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes dentro da resolução de um exercício de matemática. Até, às vezes, mais do que você conhecer todas as técnicas, né, que a gente vai destrinchando ao longo do ensino médio, né? Às vezes essa capacidade de retirar as informações essenciais são até mais eficazes do que conhecer tudo que a matemática pode oferecer para ele. O professor Marcelo, de linguagens, ele falou aqui, lógico que aí é para linguagens, né? Ele falou na semana passada que muitas vezes a própria introdução da questão traz a solução da própria questão. Muitas vezes, se você ler e interpretar com muito cuidado, mas também não perder muito tempo, não pode ficar muito tempo na mesma questão, senão você não consegue fazer a gestão do tempo e responder tudo. Isso acontece. Na matemática não é tão direta, mas certamente ela te dá uma dica, o caminho do que fazer. Eu acho que essa é algo muito importante. Mas o outro ponto, que eu acho que na matemática tem vindo mais nas provas, é lógica, né? Também tem uma parte de lógica importante a ser desenvolvida. A lógica, a matemática, lógica, mas tem um papel da lógica dentro da prova do Enem hoje cada vez mais forte, não?
Assim, né, tem uma habilidade específica dentro da matriz de Exato. referência, né, que você tem que trabalhar com a lógica matemática, né? E eu acho que isso é importante exatamente porque ela é um desencadear, né? Ela vai desencadeando uma sequência de raciocínios onde você chega a uma determinada solução, né? Então, acho que é importante que os alunos também, né, tentem praticar esse tipo de questão, né? São questões onde, basicamente, né, você precisa, né, retirar as informações e ir encadeando uma sequência de pensamentos, né? E na maioria das vezes você não precisa efetivamente, né, ter um conteúdo aplicado a essa situação, né? Basta que você consiga, né, definir bem o que o enunciado está trabalhando, que você consegue chegar na solução adequada. Legal. Aqui algumas perguntas. Aqui a Ana Júlia perguntando, que hora é o preparatório de sábado? A hora é às 8h30. Qual é o componente desse sábado, Bruna? Já digo aqui para vocês, já digo aqui o cronograma das aulas e tudo mais, de quais disciplinas que vão ser neste sábado. Tem uma pergunta aqui, posso entrar em medicina só pelo Enem? Pode sim. Se for numa universidade federal, super pode. Aqui eu preciso fazer uma correção, viu, galera? Eu recebi informação aqui, que não é o Seide que está na banda, é o Cláudio que estava aqui com a gente, não é? É isso, Cláudio, você que é dono de banda, mas você toca alguma coisa também, Seide? Eu tô tentando aprender a tocar um violão. Olha mas aí, olha, tá difícil. Você que toca baixo, Cláudio. Cláudio que estava aqui batendo papo com a gente, né? Professor Cláudio, muito legal. Depois diz aí o nome da banda, Cláudio, para a galera. A Stephanie perguntando, não entendi, vai ter aula amanhã? Sim, vai ter aula amanhã. Contudo, para os professores da capital, é feriado. Então, o professor aqui que está no chat, por exemplo, ele não precisará estar conectado. Para você, aluno da cidade de São Paulo, não precisará estar conectado. Mas você também não está impedido, você pode assistir como um conteúdo já na aula de amanhã, certo? Ele vai fazer outras aulas de matemática? Pergunta aí a Daniele. E aí, vai topar voltar aqui e fazer outras aulas com a gente aqui para ajudar a galera? Poxa, com certeza. Como eu falei aqui no comecinho, foi uma experiência maravilhosa, né, poder ajudar vocês, né, no engajamento dos alunos em relação a se manterem estudando nesse período aí de isolamento social. Então, é só chamar, secretário, que a gente está aí, que a gente vai estar podendo compartilhar aí os nossos conhecimentos com a galera aí que está acompanhando a gente. Legal. Aqui o Pedro Arthur faz uma pergunta importante. Por que vai ter aula sábado? Porque é uma aula extra. Você não é obrigado, tá, Pedro Arthur? Mas é um preparatório, algo a mais. Então, para você que quer se preparar para os vestibulares, para o Enem, é uma oportunidade a mais que o mundo digital nos deixa dar para vocês aqui via TV, via internet. E tem uma pergunta aqui importante sobre a Jaiane. Ela pergunta o seguinte, secretário, quem não tem acesso à internet vai reprovar? Jaiane, nós vamos ter muitos processos de recuperação, nós temos a internet, nós temos a televisão, nós temos os materiais que estão sendo entregues, em muitos lugares já foi entregue, temos as atividades que os professores estão preparando, e essas atividades terão de ser entregues aos professores que vão considerar as notas. E, logicamente, aqui até me perguntaram, mas vai ter reprovação então esse ano? Vai, poderá ter, se você não entregar nada, não fizer nada nem no retorno. Agora, logicamente, eu não pude entregar porque eu sou de uma zona rural que não pega nem a televisão, não tem celular, eu não consegui ser comunicado. Vamos dar oportunidade para ele recuperar todas essas habilidades, por exemplo, que a gente está fazendo para vocês. Então, poderá sim ter reprovação, mas a gente precisa dar oportunidade para todos. Agora, ficar parado, eu sei que assim, usar a educação nessa metodologia é diferente, mas ficar parado para quem quer estudar, gente, é muito ruim. Então, é super importante que a gente dê oportunidade de muitas formas nesse momento. Criar uma rotina, a gente está tentando melhorar, está tentando trazer aulas cada vez melhores, os professores estão muito engajados, sejam os professores daqui, sejam os professores das escolas que estão tentando cada vez mais motivar. Então, é super importante assim,
ter mais espaços de acesso. A gente sabe que não temos uma data aqui. Aliás, a pergunta aqui da Luísa da Silva falou o seguinte: você sabe quando vai voltar às aulas? Nós não podemos afirmar hoje, a gente está aguardando a saúde. Certamente não volta no mês de maio, não volta no mês de junho. Poderá voltar no mês de julho, isso é importante, isso para a escola pública e privada. Antes disso, não terá a volta, a gente já sabe disso. E quando voltar, será gradativo. Não vai ser todo mundo ao mesmo tempo na escola, para a gente criar os protocolos de segurança, de vigilância sanitária. Então, este ajuste é super importante ser feito no nosso retorno, que deverá, se Deus quiser, no mês de julho começarmos a voltar, né? Aí o pessoal perguntando aqui, vai mesmo continuar o cursinho de sábado, mesmo que volte ao normal? Sim, porque é uma coisa a mais, é uma coisa extra. A prioridade é ter as aulas presenciais, na escola, com os nossos professores, isso é insubstituível, sabe, gente? Deixar muito claro, a gente está chegando aqui no fim. A tecnologia pode trazer algo mais, a gente vai estar oferecendo para aqueles alunos que quiserem. Se ninguém quiser, ok, mas temos sempre e muitos alunos interessados em participar aqui de outras aulas para a preparação do Enem. As inscrições fecham dia 22, mas que horas vai fechar as inscrições no dia 22? Pergunta o Lucas Matias. Primeiro, Lucas, tenta te inscrever antes, não deixa para o último dia, mas vai até a meia-noite, não é? Do dia 22. Quando virar a abóbora, já era. Então, faz logo, viu? A nota do Enem pode ser usada no curso tecnólogo, se for no Instituto Federal, também pode ser utilizada também para cursos técnicos, por exemplo. A inscrição da FUVEST, deixa eu olhar aqui, lembre a data da inscrição da FUVEST, por favor, Gustavo? A data de inscrição, mas é mais para frente, certo? Oi? Começa no dia 10 de agosto, certo? A gente está aqui no minuto final, nós vamos encerrar. Agradeço aí muito a participação de todos. A aula de sábado, então, será às 8h30. Nós teremos aula de matemática, deixa eu olhar aqui rapidinho. Grita daí, Bruna. História, química e... então, nós teremos matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens neste sábado, certo? Uma matemática também, uma de cada área do conhecimento. Seja, 10 segundos, estamos acabando, muito obrigado. Tua dica para a redação, hein? Matemática também dá dica aqui. O que você acha? Chuta aí, 10 segundos. Eu acho que eu vou na mesma linha do nosso querido Cláudio ali, né? Eu acho que é alguma coisa, né, voltada à questão social, né, que acho que o Enem vem cobrando muito ao longo desses últimos anos. Legal. E depois você também pode fazer exercício e dar a sua própria dica do que você acha que vai cair na redação. Muito obrigado, professores, alunos. Me despeço por aqui. Amanhã terá aula e para quem tiver de feriado, curta o feriado, mas também estaremos com a transmissão daqui. Um abraço. Tchau, tchau.